Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um IAS Podcast. Hoje, antes de começar, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, que são Águas Cristal Select, Ciabel, Cocamar, Sesc Maringá, Vita, Avancor e Sicredi. Então, hoje aqui nós temos um convidado especial para falar sobre um tema que está presente no método IAS, um dos pilares do IAS, sobre psicologia, né, que é o professor Leonardo Pestillo. Seja muito bem-vindo, Léo. Se apresente aí para o pessoal. Beleza, obrigado a todos. Como falado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Falar de psicologia dentro do contexto esportivo é um tema que eu gosto bastante, então agradeço. Eu sou professor da Unicesumar, já há 14 anos. Daqui a pouquinho faço 14 anos de Unicesumar, né, já há um tempinho ali. E uma das disciplinas que, desde quando eu entrei, que eu ministro lá, inclusive, o grande motivo pelo qual eu fui fazer o curso de psicologia é psicologia de esporte. Então, falar de psicologia dentro do contexto esportivo é algo que já me acompanha há muito tempo e é um prazer conversar com vocês um pouco hoje sobre essa temática. Que legal. Então, a gente já te conhecia, né, do trabalho que você desempenhou junto aos orientandos, né? Eu queria que você explicasse melhor, porque nós tivemos durante 2 anos alguns alunos da Unicesumar acompanhando os nossos atletas lá nos treinos da chácara, né, no rendimento. Então, a gente sabia que você trabalhava nessa área e quis trazer você aqui para falar um pouco sobre isso. Então, fala como que era feito, assim, como é feito esse trabalho na pós-graduação, né? Porque pós-graduação... Não, os alunos da graduação, no curso de psicologia, lá da Unicesumar, os professores têm... isso é um ponto positivo para a gente ali. Nós temos a possibilidade de ofertar estágios em diversas áreas, né? Então, eu fico responsável pela área da psicologia de esporte. Então, eu oferto no último ano do curso e os alunos podem optar. Os alunos têm que fazer uma escolha de três estágios, né? 3 modalidades de estágio. E aqueles que escolhem fazer estágio em psicologia do esporte, eles são supervisionados por mim durante o ano todo. Então, no último ano do curso, eles se dedicam 90% aos estágios. E a gente teve, né, a possibilidade de realizar os estágios ali com o Instituto. Foram 2 anos, se eu não me engano. E aí, esse ano, por uma questão até burocrática nossa da Unicesumar, com a quantidade de alunos, a gente acabou não fechando ali com o Instituto, mas já conversamos para o ano que vem retornar essa parceria. Então, são os alunos do último ano do curso de psicologia, que é um estágio voltado especificamente para o contexto esportivo. Existe uma certa dificuldade para mim, enquanto supervisor, porque os alunos chegam no último ano praticamente sem ter nenhum contato com o psicologia de esporte. Então, a gente passa o primeiro, segundo mês do estágio, basicamente estudando questões, os aspectos teóricos da área, para depois a gente começar realmente com a parte prática. Depois que a gente começa a parte prática, a gente fica mais manejando assuntos específicos de acordo com as demandas, né? Sim. Então, os alunos têm que cumprir 4 horas semanais de estágio, e aí a gente combina. Essas 4 horas são divididas entre assistir os treinos e fazer as intervenções com os atletas, com comissão técnica, e praticamente até com os pais, né? A gente teve a possibilidade de realizar com as categorias de base ali do Instituto. Então, em algumas ocasiões, os pais, como levavam os filhos para os treinos, a gente acabava também os alunos fazendo algumas atividades com os próprios pais, conversando com os pais, fazendo algumas orientações. Então, durante o ano todo, a gente começa sempre em abril, vai até novembro, dezembro. Os alunos ficam ali acompanhando todas as equipes. A gente acompanha várias equipes aqui na cidade de Maringá. E no Instituto a gente teve o prazer também de realizar esse estágio por 2 anos. Que legal. E assim, essas intervenções geralmente são feitas mais coletivas, individualizadas. Também queria que você falasse um pouco dessa questão. Existe diferença entre você fazer um acompanhamento num esporte coletivo e num esporte individual, tipo no futebol, assim como que é? A gente praticamente divide a intervenção em 4 momentos. Então, o primeiro momento é um contato inicial, a gente faz com as equipes, ou às vezes a própria equipe já faz o contato comigo, né? Então, como comentei, esse ano já tem conversado com o Instituto para que em 2024 a gente possa retornar com as atividades com os alunos. Então, essa seria a primeira etapa, né? Toda aquela parte burocrática de fechar contato, ver o estágio dos alunos, né? Toda essa é uma burocracia que a gente
inclusive demora alguns meses realmente para iniciar. Os alunos só podem ir para a prática depois que eles têm todos os documentos assinados, né, o seguro, tudo isso. Eu sempre tento fazer com que, assim, até a minha prioridade é levar os alunos para fazerem estágio em equipes de esportes coletivos. Não seja impossível fazer no esporte individual. Mas como eles já têm estágio em psicologia clínica, realizar atividades com atletas de esportes individuais, isso tende a aproximá-los muito mais da prática clínica do que realmente da questão esportiva. Né? Porque as demandas individuais, elas são diferentes das demandas coletivas do contexto esportivo. Então, no futebol, por exemplo, a gente realiza prioritariamente as atividades de grupo, né? Quando a gente passa essa etapa inicial, a gente faz um levantamento de necessidades, entrevista os atletas, entrevista técnica, entrevista comissão técnica que porventura esteja ali trabalhando diretamente também com os atletas. E aí a gente consegue fazer um levantamento do que aquela equipe ou aqueles atletas estão necessitando. Inclusive, a gente pergunta muito, mas sempre para o técnico, sim, quais são as expectativas que ele tem com o trabalho, o que ele acha que a gente também poderia, de alguma forma, trabalhar né, com a equipe, o que ele gostaria que fosse trabalhado também. E aí a gente faz um planejamento durante o ano e vai semanalmente, né, as práticas são semanais, e aí semanalmente a gente vai planejando temáticas variáveis que sejam importantes de serem trabalhadas. Aí lá no final a gente faz uma quarta etapa, que é uma avaliação do trabalho, como foi realizado, volta de entrevistas com os atletas, com a comissão técnica, para verificar como é que foi o trabalho e também já meio que engatilhar um planejamento para o próximo ano, né, da questão dos estágios. Mas o trabalho coletivo acaba sendo a prioridade, mas intervenções individuais também são realizadas com o atleta de acordo com algumas demandas. Isso sempre acontece. Os atletas sempre pedem para conversar com os alunos também, porque eles têm as demandas individuais. Eu falo para os alunos assim que não tem como apertar um botãozinho no atleta, só agora você vai falar só de questão esportiva e agora você vai falar só de questões pessoais. As coisas se misturam. O ser humano não tem esse botãozinho que a gente liga e se liga. Então, os assuntos estão muito compartilhados. O desempenho do atleta está relacionado também com as questões particulares, com as questões pessoais, né? Então, é muito comum alguns atletas procurarem os alunos para também trabalhar demandas individuais, que estão fora do contexto esportivo. A gente presta esse tipo de atendimento também, mas em alguns casos a gente percebe que esse atleta, por exemplo, precisa de um acompanhamento mais específico. Porque além do contexto esportivo, o que a gente faz é mais um acolhimento com alguns poucos encontros. Se a gente percebe que um atleta precisa, por exemplo, de um atendimento clínico, olha, a gente está vendo que esse assunto está indo para uma demanda que nós não vamos dar conta aqui no contexto esportivo. A gente faz os encaminhamentos. Tá? O primeiro encaminhamento que a gente faz é justamente para a clínica escola que a gente tem ali no curso de psicologia. Então, nós temos a clínica de psicologia que faz os atendimentos também de forma gratuita. Os estágios que são ofertados são todos gratuitos, né? As equipes ou as pessoas que são atendidas não têm que pagar nada por isso. Então, a gente sempre indica também a nossa clínica ali para atendimentos. E os alunos do último ano também que realizam os atendimentos clínicos semanalmente, aí os assuntos são tratados mais a nível individualizado, né? Por isso que, assim, os alunos fazem estágio também em esportes individuais, né? As modalidades individuais. Mas é um pouco mais trabalhoso porque as demandas tendem a ser mais de ordem pessoal do que realmente de ordem desportiva. Então, é só um ajuste que a gente vai fazendo ao longo do ano para que o aluno consiga trazer o atleta também para as questões individuais. Então, a gente faz em todas as modalidades que estejam aí disponíveis para a gente realizar o estágio. Ah, que legal. Que você falou assim da área mais voltada ao esporte, né? Às vezes a abordagem não ser tão pessoal, né? A gente sabe que o atleta, vou falar mais do futebol, né? Porque é onde a gente está envolvido, ele tem que lidar com a expectativa criada pela família dele, a ansiedade de às vezes não estar jogando. É mais isso que é tratado nessas abordagens assim? O nosso ponto
Eu até falo com os alunos no começo, assim, olha, isso é um trabalho de saúde mental no contexto esportivo, né? Um dia trabalha com a saúde mental. Só que esse trabalho de saúde mental no contexto esportivo, ele muitas vezes entra em alguns conflitos com a questão do esporte. Porque a gente está no contexto esportivo, os atletas vão nas competições e, obviamente, a equipe espera que os atletas tenham um rendimento. Então, uma vez que a gente está no contexto esportivo, a gente precisa entender que esses atletas, eles têm um objetivo, que é vencer. Sim. A equipe vai para competições para vencer, ou para ter um bom desempenho. E é claro que, às vezes, o desempenho não sai. O desempenho pode não vir como o esperado. E a gente tenta ajudar para entender um pouquinho o que está acontecendo. Pode ser, pode ser que os atletas ou alguns atletas estejam passando por algumas questões de ordem individual que isso venha a atrapalhar o seu desempenho. Então a gente vai para esse caminho também. A gente também vai para esse caminho. Mas eu vou falar assim, olha, para a gente que é da psicologia, a gente também tem o foco no rendimento. Se o atleta está rendendo, o nosso trabalho de alguma forma está também colaborando com isso. Mas ele é um trabalho que a gente fala assim, que é um trabalho um pouco invisível, porque a gente não está ali em campo. A gente não vai para o campo, a gente não está ali aparecendo na hora do jogo. Nosso trabalho é feito anteriormente. É um trabalho de bastidores que a gente chama. Então, isso acaba sendo até um certo problema, porque a gente ouve muito falar da psicologia no contexto esportivo quando a equipe está mal, ou quando o atleta está mal. Está precisando de um trabalho psicológico. E o trabalho da psicologia é um trabalho de longo prazo. Não é de repente que você vai ter um resultado. Assim como todos os trabalhos da psicologia, a gente tem muito essa questão de que o trabalho precisa ter um tempo para ele surtir resultado, para ele ter realmente um resultado. Então é óbvio, você está trabalhando com uma equipe, a equipe está vencendo, o atleta está vencendo, eu sinto que o meu trabalho, obviamente, está de alguma forma dando resultado. Se o atleta ou a equipe não está rendendo como esperado, mas eu tenho outras demandas a serem trabalhadas que não as demandas esportivas exclusivamente, eu preciso também entender o porquê que, de alguma forma, o meu trabalho está sendo realizado. Eu estou tratando de questões individuais desses atletas que estão interferindo no rendimento e, de alguma forma, eu preciso dar um feedback para essa comissão técnica. Olha, temos alguns pontos que precisam ser alinhados e, pelo jeito, o rendimento não está vindo como esperado. Isso pode acontecer também. Isso também acaba acontecendo. Mas, sim, nosso foco também é trabalhar com os atletas visando o rendimento deles, o resultado, porque a gente sabe que no contexto esportivo é isso que conta. Sim. É o resultado. E você falou aí da questão de conversar com a comissão técnica, porque a gente sabe que, por exemplo, a confiança é muito importante para o atleta, né? Assim, a gente recebeu aqui no podcast já o Léo Privato, que foi um atleta nosso, e o Claudinho foi atleta profissional de futebol, jogou na Ponte Preta e tal. O Claudinho falou que encerrou a carreira por conta da cabeça dele, né? Que foi tendo sucessivas lesões e tal. E o Léo falou de uma fase que ele teve uma lesão e foi muito difícil voltar. E quando ele fez um gol, deu muita confiança para ele. Então, assim, às vezes vocês falam assim pro treinador, dá um pouco de confiança nesse atleta, cuida dele que ele tá precisando, como funciona isso? Tem tudo isso, né? Tem também esses aspectos. É claro que, assim, nós temos uma questão muito... Um aspecto ético básico da psicologia é o sigilo. Sim. Então, é óbvio que quem quer conversar com os atletas não é passado para a comissão técnica. Sim. Quando a gente faz reuniões, a gente conversa com a comissão técnica, a gente precisa participar também de todo esse processo. E muitas vezes a gente acaba, sim, interferindo em alguns pontos e solicitando, fora, o trabalho está sendo realizado, esse atleta precisa de uma atenção um pouco mais específica e a gente pode colaborar também com isso. Para que toda a decisão, isso é um ponto importante, decisão de escalar, colocar para treinar, viagem, isso é uma decisão de comissão técnica em que a psicologia não vai interferir, né? Eu já fui questionado por um técnico uma vez que eu trabalhava com o futsal aqui em Maringá e o técnico me perguntou, olha, como é que é? O que eu devo escalar? E aí eu tenho toda a sinceridade do mundo fora. Não vou intervir no processo de escalação. Sim. Do ponto de vista psicológico, os atletas estão em condições. Mas aí a gente tem uma questão também para o seguinte, olha, o aspecto mental do atleta ele muda de uma hora para outra.
do ser humano muda. Sim. A gente não tem como garantir que o atleta está bem nesse momento, né? Passou a semana inteira treinando, chega no jogo, a gente não sabe como é que ele vai reagir. Às vezes aconteceu alguma coisa no dia, à noite, ou naquela semana mesmo, o atleta vai chegar em campo e não vai render como esperado. As variáveis psicológicas mudam muito. O futebol, ele tem uma particularidade que a gente fala assim que a psicologia é um tanto quanto complexa, porque as substituições não são muito constantes, Sim. né? Então, em outras modalidades, você pode fazer essa substituição várias vezes, o atleta pode entrar e sair várias vezes, o técnico consegue manejar um pouco melhor isso, né? Sim. Cada não tá nem tira o atleta, vai lá, conversa. Isso acontece muito em outras modalidades, né? No futebol, você não lembra que, né? Então, tanto que dificilmente se faz uma alteração nos primeiros 45 minutos, Sim. primeiro tempo. Isso vai ser feito no intervalo ou depois. Então, o manejo psicológico do atleta, se ele entrou em campo e de repente começa a não render como no esperado, ele vai ficar até o momento que o técnico realmente resolver não segurar mais e fazer a substituição. Então, essa é uma questão do futebol que eu sempre falo que, assim, como o aspecto mental, ele não é uma linha reta, né? Tá bom, de repente pode dar uma virada. Pro futebol, isso é uma questão que a substituição não permite, né? Aquela, né, assim, tipo, o jogador tá amassando a bola, jogando mal, e o treinador às vezes não quer tirar, justamente para não queimar ou para não prejudicar a confiança do cara, né? Porque talvez isso possa ser pior por conta disso, dessa limitação, né? Porque a gente não sabe como é que o atleta vai reagir, né? Esse atleta vai reagir assim, aquele vai reagir daquele jeito. Não existe uma linha reta nas questões psicológicas, sempre o ponto que a gente bate, né? Porque o aspecto psicológico ele muda muito, nossas emoções mudam muito de acordo com as nossas demandas, né? Então, é claro que o técnico que trabalha muito tempo com o atleta, ele entende um pouco mais desse atleta, por isso que trabalhar bem próximo do técnico é importante, né? Porque o técnico vai aprendendo também como andar com os atletas. Ele sabe, por exemplo, como é que um atleta vai reagir numa substituição. Que a gente vê muito na televisão isso, né? De acompanha futebol. Sim. Quantos atletas são substituídos e não aceitam a substituição. Sim, dança na cadeia. Exato. Sai xingando, sai falando um monte de coisa. Então é tudo muito variável. Por exemplo, olha, ele já foi substituído outras vezes, mas nesse jogo específico ele não gostou. Por quê? Aí a gente tem que fazer uma certa análise do porquê que naquele momento, naquele jogo específico, o atleta não lidou muito bem com a substituição. Então, conhecer o atleta é super importante para um técnico, óbvio. E isso leva tempo. Não conhece as pessoas de uma hora para outra. Então, trabalhar próximo de um técnico é importante também nesse sentido, né? Para a gente conseguir conversar, entender, fazer uma ponte nessa relação também é um ponto importante. Então, quando você tem uma comissão técnica, um técnico que apoia o trabalho e que participa do trabalho, o nosso trabalho é muito facilitado. Né? Eu tive experiências com os próprios alunos de fazer estágio em algumas equipes, dos técnicos. Não, eu trabalho com os atletas. Eu não vou participar, eu não tenho nada a ver com isso. É com os atletas o trabalho. E você fica com um trabalho parcial. Né? Você trabalha com os atletas e aí, porventura, você percebe alguns ruídos de comunicação atletas e técnicos e você não tem a possibilidade de chegar no técnico e conversar ou fazer uma intervenção específica com um técnico. Então, ter um técnico próximo é super importante. Um técnico aberto ao diálogo, que queira realmente entender do processo e participar também do processo é super importante. Acho muito legal, porque o Claudinho mesmo que eu citei, ele virou treinador, ele foi treinador do Léo. Ele falou que naquela época lá, ele procurava saber como os atletas estão, né? Então, acho que igual você falou, é um trabalho todo da psicologia dos atletas, da comissão e dos pais, né? Porque a gente fala muito dos pais que precisa ter esse apoio familiar para eles conseguirem desempenhar, né? Porque às vezes o jeito que os pais falam, cobram também prejudica muito. A gente vê isso mais nas crianças. Nas crianças pequenas a gente vê eles mais que, porque meu filho não joga tanto, não sei o quê. E a outra, às vezes, no rendimento, o pai é mais distante, né? Porque às vezes já tem 15, 17 anos, né? Eles têm que lidar mais com o atleta. Mas então, sempre o papel da família acaba sendo importante.
Cara, o papel da família no desenvolvimento do atleta, vocês trabalham em categoria de base, vocês sabem muito bem disso, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fiz a minha pesquisa no futebol, né? Uma equipe de futebol. E aí a gente, né, eu e um amigo meu, os dois estavam fazendo a dissertação com uma temática próxima, então a gente utilizou os mesmos atletas para fazer as duas pesquisas. Então a gente ia para algumas equipes e ia entrevistar os atletas, entrevistar técnico, coletar, aplicar alguns testes específicos da psicologia de esporte. E uma conversa com um técnico, eu acho que foi bem interessante, que nós estávamos justamente conversando sobre essa questão da relação dos pais. Porque o tema da dissertação do meu amigo era sobre desenvolvimento de carreira. Então a gente foi para a categoria de base. A gente queria estudar essa categoria de base e entender um pouquinho perspectiva futura, como é que é o processo de desenvolvimento de carreira. E aí o técnico comentou, olha, a relação com os pais é uma relação bem difícil. Tá? Então, assim, eu já tive momentos de proibir os pais de assistir treino. Por quê? Assim, é uma sucessão de fatos. E até chegar num ponto que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Ele estava dando treino, categoria de base, 12, 13 anos, e, bom, esporte de contato, o garoto caiu, ficou no chão e começou a chorar. Assim, a hora que eu comecei a me movimentar em direção ao garoto para tentar entender o que estava acontecendo, o pai já estava dentro de campo, pegando o garoto do braço e levando para fora. Tipo assim, enfim, alguma coisa aconteceu. E, foi um lance normal. Claro que pode machucar. Pode cair, pode se lesionar, ok. Né? Mas é o meu trabalho. De alguma forma, eu preciso ter o meu espaço de trabalho ali, porque eu vou lá no trabalho do pai para interferir no que ele está fazendo. Sim. E aí o pai saiu, falou um monte de coisa, né? E disse, olha, eu não tenho o que fazer, é meu esporte de contato, os atletas vão cair, eles podem se lesionar, isso pode acontecer. Né? Então ele teve um problema com esse pai especificamente, e ele disse, olha, então eu vou dar um tempo, vou dar o treino sem os pais assistindo. Porque existe pressão dos pais, o né, dos filhos, por que meu filho está jogando? Meu filho é melhor que o outro. Né? Então tudo isso acaba sendo bem complicado de manejar. Né? Eu tive, alguns anos atrás, um amigo meu que trabalha com futebol também. Eu falei assim, eu tô com um atleta, um garoto, que esse trabalho a time de esporte com ele e tal. Eu fui conversando com esse meu amigo, tentar entender um pouquinho o contexto. E aí eu cheguei com uma pessoa, olha, eu vou te dizer o seguinte, cara, esse caso não é um caso para psicologia de esporte, isso é um caso para clínica, não é um caso do garoto, é um caso da família inteira. Né? Resumo da obra. O garoto jogava futebol numa posição específica e o discurso do pai era de que ela jogava bola porque ele queria. Porém, o garoto tinha o nome de um jogador famoso, não é brasileiro, o jogador, então né, você conseguia identificar. O garoto jogava na mesma posição que esse jogador famoso. Daí você fala assim, pressão nenhuma da família, né? O pai colocou o mesmo nome do jogador famoso e o filho joga na mesma posição. Você começa a ligar alguns pontos, assim, você fica imaginando a pressão que esse garoto tem para se desenvolver e ser um atleta profissional. Ele já nasceu com essa carga, já nasceu com o nome de um jogador famoso. E que não é um nome comum, então você, obviamente, você vai seguindo por aí. Não liga o nome. Seu nome é de um jogador famoso. Então, você de alguma forma vê essas relações com os pais bem complexo. Né? Realmente não é um trabalho muito simples de ser realizado. Né? Porque muitas vezes os pais também acabam ultrapassando um pouquinho aquele limite, né, de ser pai e querer ser treinador, né? Que não, meu filho tem que jogar, por que meu filho não joga? Todos esses questionamentos não são simples de manejar. Tanto que ali no IAS a gente realmente, como os pais ficavam esperando os filhos treinarem, e os meus alunos ficavam ali assistindo os treinos, olha, vamos aproveitar aqui e fazer algumas coisinhas. Então, na hora do feedback, ia lá, conversava com os pais, você tava entendendo um pouquinho o contexto, né? Por que levar para os filhos? Porque a gente fala assim, poxa, treinei à noite, né? A garotada é nova, vai lá, toda semana treinar, né? Então, existe um empenho dos pais também em levar os garotos para jogar, né? Os filhos para treinar. Então, existe o apoio, existe a pressão, né?
E existe o exagero, realmente, dentro desse processo. Porque, é óbvio, vocês trabalham com categorias de base, vocês sabem que nem todos os atletas vão se tornar profissionais, Sim. né? O funil do futebol é pequeno, muito pequeno. Né? Quem não acompanha acha que, poxa, todo mundo vai ser atleta, jogar na Europa, ganhar milhões e ser famoso. Sim. Né? Se a gente pensar que a quantidade de clubes que a gente tem no Brasil e a quantidade de atletas que ganham realmente dinheiro, a gente sabe que o funil é muito pequeno. Então, muitos passam dessa categoria de base das equipes, mas chegar no profissional é outra história. Virar famoso é outra história, ganhar dinheiro é outra história, e a gente sabe que não é tão simples assim. Né? Sim. E é exatamente isso, porque, igual você falou de chegar no profissional, às vezes também o atleta ele vai vendo os anos passando, né? E aí vai pensando, cara, não tá chegando a minha oportunidade, não tá chegando, e aí isso aí vai abalando cada vez mais ele, parece que ele vai entrando numa frustração, falta com a expectativa que ele criou, né? E tudo isso. Você estava comentando o Claudinho, Que que eu escrevo, né? A gente tem uma discussão no Professor de Esporte que é a profissionalização precoce. Né? Hoje, cada vez mais, os atletas estão mais cedo se profissionalizando, jogando. sim, Né? Quando a gente pega as teorias de desenvolvimento de carreira esportiva, a gente fala só, essas entidades aqui já não condizem mais, a gente precisa de uma atualização dessas teorias, porque tá tudo muito mais cedo. Né? Eu, particularmente, gosto muito de assistir Jogos Olímpicos e nos últimos Jogos Olímpicos eu tenho ficado cada vez mais impressionado com a quantidade de atletas adolescentes. sim. A gente pegar o exemplo brasileiro da atleta de skate, Essa leal, né? cara, ela tinha 12, 13 anos. Isso. Não, assim. E aí a gente vê muitos casos de, por exemplo, né? Eu sou vascaíno, vejo o jogador jogado 16 anos jogado no profissional como a solução dos problemas, entendeu? Aí você vê um jogador, um time mais organizado, né? Por exemplo, no Hendrix, num contexto mais organizado, ele consegue se desenvolver melhor. Agora, esses que são jogados mais na fogueira, acaba, tipo... Concordo. E também acho o caso do Enes, que é um caso que a gente precisaria rever muito. Sim. Já foi vendido, tá com aquele status de jogar na Europa e continua no Brasil. Né? Sim. Como é que você vai manejar a carreira de um atleta, sei lá, ele tá com 16, 17 anos, só vai com 18, né? Isso vai, pelas regras só pode com 18. E não é o único caso, né, de atleta que já foi vendido antes dos 18 e só vai pra Europa com 18 anos. Cara, eu fico imaginando como é que é o dia a dia da cabeça de um garoto desse. Né? Sabendo que já tá vendido, que de alguma forma vai jogar no grande clube, vai ter visibilidade, mais do que já tem. Como é que o desempenho dele? Sim. É extremamente. Eu falo assim, agora, esse é o tipo de situação que dificilmente você consegue manejar, de manter o atleta em alto nível jogando. Né? Que aí começa. A gente tem uma mídia esportiva que tá louca por notícia, né? O jornalismo hoje ele vive de notícia. Sim. Né? Independente de ser bom ou ruim, eles estão, né? E hoje em dia com as redes sociais, então, Sim. se a gente pegar aqui, a gente tem coisas novas, polêmicas surgindo a cada segundo, né? Então, eles vão ficar em cima. E aí, a cada jogo, olha, não tá tendo mais o mesmo desempenho. E fica alimentando uma história, enquanto o atleta realmente não for, eles vão ficar batendo nessa tecla todo jogo. Ele vai sofrer um monte de comentários sobre por que não rendeu, por que rendeu, né? É isso que espera dele, é isso que não espera dele. Então, a gente não sabe como é que isso... E é um garoto, é um adolescente, né? O dia a dia dele tem que ser muito cuidado para realmente não ter tanta influência assim, para não ter tanta, porque é impossível não ter influência, para não ter tanta influência assim de que muito está acontecendo, né? Porque é impossível não saber o que está na mídia hoje, né? Você viu tal coisa? Olha, eu não vi, não li, mas sei que está acontecendo, porque é impossível, né? Tá todo mundo comentando, todo mundo fala, né? Então, isso é bem complexo. Então, quanto mais cedo você tem essas questões e pro atleta, né, tá ali 16, 17 anos. Você imagina um atleta de vocês com 17 anos. Poxa, o Enzo tá lá vendido por Real Madrid. Sim.
O que passa na cabeça desse atleta que tá aqui em Maringá, treinando, tentando ser um atleta profissional, isso também interfere, né? Sim, Os atletas com têm certeza. assim, poxa, né? É um caso para ser, poxa, um caso para eu me espelhar, né? Mas isso não vai acontecer com todo mundo, né? Isso realmente não vai acontecer com todo mundo. O tempo vai passando, os atletas vão começando a falar, olha, precisamos, né, ter algumas estratégias. Até porque aqui no Brasil nós temos um grande problema que o esporte e a educação não caminham juntos. Sim, Então, assim, muitos atletas nem terminam, né, o ensino fundamental, médio. Se a gente for para a seleção brasileira e perguntar ali quantos atletas terminaram o ensino médio, provável que a gente tenha sim. poucos, né? A gente tem alguns estudos que fizeram esse levantamento das últimas Copas. Atualmente eu não tenho esse dado, mas eu lembro de uma psicóloga que é a professora Regina Brandão, São Paulo, que trabalha com o Filipão já há muitos anos. Quando o Filipão era técnico da seleção de Portugal, nós estávamos num evento e ela comentou, fora, todos os atletas da seleção portuguesa têm ensino superior. E se a gente vai para a seleção brasileira, a gente não tem nem ensino médio. Né? E não é raro a gente ver isso acontecer na Europa, por exemplo, a gente tem atletas com doutorado, claro que são níveis diferentes do que nós temos aqui no Brasil. Mas eu acho que foi uma Materazzi que esses tempos eu vi, eu saí da Itália, eu jurei, estava terminando o doutorado. Caramba, minha economia, uma coisa assim. Porque eles têm uma estrutura que garante, de alguma forma, eles continuarem estudando e jogando. Aqui no Brasil, o atleta ou joga, ou estuda, ou trabalha. Então a gente tem um exemplo lá, o Alex, ele foi pro Japão justamente para jogar e estudar, né? E a verdade lá também era o estudo. E a gente falou já em alguns episódios aqui que lá é assim, tipo, não era só futebol, né? No ensino médio mesmo, eles ofertavam muitos esportes. E aí o atleta, ele tinha um período de estudo, mas ele tinha que fazer o esporte, tinha que fazer natação, tinha que fazer o sumo, tinha que fazer judô, enfim, handebol. E lá nos Estados Unidos é assim também, a questão até se estende até para a universidade, né? Que tem bolsistas que acabam indo pro basquete, pro futebol americano. E você consegue ter esse apoio, né? O esporte universitário, lógico, não dá nem para comparar o esporte universitário americano e o nosso. Sim. Mas o esporte universitário deles é um absurdo. É um negócio absurdo mesmo, sim. No meu doutorado eu passei um ano no Canadá e o filho do meu orientador lá, eles são brasileiros, e o filho do meu orientador jogava futebol para a equipe de Montreal. E na época ele tinha 15, 16 anos. E eles tinham um trabalho psicológico desde cedo, né? E a regra era clara, né? O desempenho na escola influenciava no quanto ele ia jogar as competições. E ele era atacante, era o melhor da equipe, era capitão do time, artilheiro. Um belo dia ele falou assim, vou jogar apenas 15 minutos. Porque tirou nota baixa numa disciplina lá e os caras, quando vão recuperar, as próximas 3, 4 partidas, eu vou jogar só os 15 minutos finais. E ele falava isso numa naturalidade, assim, sem entender aquilo como uma punição. Aí você, os caras estão me punindo porque eu tirei nota baixa. O processo deles de estudar e jogar era um processo que era acompanhado de perto pela comissão técnica. Né? Eles tinham que, literalmente, não prestar contas, mas mostrar que eles estavam estudando e estavam jogando. O esporte não poderia interferir nas notas baixas deles na escola. Isso no colégio. Hoje ele está na universidade, joga pela universidade. Né? Então, o processo é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Então, as demandas são diferentes. Né? Eu conheço atletas brasileiros que foram para os Estados Unidos justamente para continuar jogando e estudar. O Léo Brigado tá indo pra lá pra fazer isso. Então, ele vai, estuda, ele joga com a possibilidade de se tornar profissional. E aí a gente vê que a questão da idade também muda muito. Né? Lá eles se profissionalizam mais tarde do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, há essa possibilidade. Tanto que a gente vê os esportes americanos, as coisas, os breaks lá que existem, as principais modalidades, saem da universidade.
Os atletas saem da universidade para ir realmente pro profissional. O técnico do basquete da seleção americana era técnico universitário, né? Você pensar que essa relação, né? Poxa, quem é o técnico da seleção americana de basquetebol? É o Coach K. Ele trabalha onde? Trabalha na Universidade de Duke. Trabalha na universidade, ele é técnico da universidade e técnico da seleção, né? Ele aposentou, né? Mas é uma regra que a gente nunca vai imaginar isso no Brasil. Então, a gente fala assim, o que é o esporte universitário no Brasil? Né? O esporte universitário no Brasil, ele é uma modalidade, ele existe, né? Mas você não vê nenhuma possibilidade desses atletas saírem dessas equipes das universidades e se profissionalizarem, né? É diferente. É bem diferente essa relação que a gente tem lá e aqui. Com certeza. Nossa, que até impressionante isso aí, a questão do treinador safe, né? Eu conheço a Universidade de Duke, eu fiz meu pós-doutorado lá, e eu tenho um amigo que trabalha na Universidade. A Vanessa, A Vanessa foi pra lá, inclusive, exatamente. A Vanessa foi pra lá, o ginásio tem o nome do técnico, né? Então tem é que o nome dele é bem complicado, né? Alguma coisa, é bem complicado o nome dele, mas tem a arena com o nome dele lá. Então, a Universidade de Duke, muitos atletas da NBA hoje saíram de lá, né? É uma universidade que todos os anos no draft é uma universidade que tem atleta nas primeiras escolhas. Eles investem muito no contexto esportivo. Então eles vivem a universidade e vivem o contexto esportivo, totalmente diferente, né? Quando eu estava no Canadá era muito comum, né? A gente estava lá na universidade e os atletas passando todos os uniformes das equipes, né? Eles faziam todas as campanhas, ginásios lotados lá, a equipe principal é a equipe de hockey, né? Então, os ginásios lotados para os jogos, né? Então, a universidade tem muito dessa questão do contexto esportivo estar ali presente, né? Assim, que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Infelizmente. É uma pena que a gente não consiga realmente fazer essas duas áreas caminharem juntas, né? O esporte e a educação. Infelizmente. sim. A gente assim, na Cocamar, que é nosso projeto social, né? A gente tem alunos que vão lá na cooperativa para jogar futebol, né? Para justamente incentivar esse esporte. Mas a gente sempre leva para eles que eles têm que estudar, né? Porque lá a gente pode, até o professor pode cobrar mais essa questão das notas dele, que igual eu falei, não tem custo e tal, a gente quer ajudar ele a vencer na vida, né? Se não for como atleta, enfim, depois conseguir ter uma profissão. E isso é muito importante, que até a produção aqui, ó, você me trouxe um dado, 1,4% dos jogadores de futebol contratados cursaram faculdades, dado da revista Quero de 2019. Então é tipo 1,4%. É muito pouco demais, cara. A gente tem casos de atletas que, ok, viraram empresários, tiveram, né, sucesso depois, mas a maioria não, né? É que a gente podia ser. Hoje se ganha tanto dinheiro, não, ganhando tanto dinheiro que para acabar é difícil, né? Isso é verdade. Mas o que era muito comum a gente ver? Os atletas da década de 60, 70 morrerem pobres. Quantos relatos de atletas a gente tem, né, atletas campeões do mundo que terminaram a vida na miséria, sem ser nada, né? E aí a gente vê outros casos, né? A gente tem o caso do Fox, né? Médico, né? São raríssimos esses casos que a gente tem, né? Então, acho que é um dado que faz a gente refletir bastante, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Eu estava falando no caso do Materazzi, na NBA é muito comum, eu acompanho a NBA mais de próximo, assim, é muito comum, até se lesiona, ele volta para a universidade para terminar o curso. Eu adoro essas notícias. Fulano aproveitou os 6 meses de cirurgia para voltar para a universidade e terminar o curso tal. Os caras não voltam para a universidade, se não terminar o curso, tá? Eles são draftados, eles acabam, né? Aí tudo bem, ele draftado, às vezes ele não terminou a graduação ainda, depois ele volta para fazer alguma coisa. Mas o que vai ser de um atleta aos seus 40 anos sem trabalhar, digamos assim, que é o trabalho dele? Sim. Né? Porque ele sabe fazer da vida, sabe jogar futebol, sabe fazer outra coisa, né? Então, o caminho que a gente vê de alguns atletas, né, já comentarista, né? Hoje, com as redes sociais, muitos acabam fazendo,
fazendo esse trabalho, né, que é um trabalho da atualidade, digamos assim, de produzir conteúdo, fazer propaganda e assim por diante. Hoje o leque é um pouco maior também, até para poder fazer alguma coisa, mas poucos fazem esse planejamento, né? Poucos se planejam realmente para o final da carreira o que vai fazer, o que ele pode fazer depois que ele encerrar a carreira. Não sei quantos conseguem fazer ou ter essa perspectiva. Você até comentou assim, ali no off, assim, a questão do quanto a psicologia esportiva, ela tá atrasada no Brasil, né? Então, às vezes, tipo, não, os clubes deveriam investir mais, ter um psicólogo acompanhando, porque talvez isso aí ajudaria eles a ter um planejamento de carreira, né? Tipo, a montar alguma coisa mais a longo prazo e tal. Eu vejo que no Brasil a gente tem dificuldade nas duas pontas. É uma dificuldade da formação da psicologia, né? A formação em psicologia no Brasil, ela não te dá um background para trabalhar no contexto esportivo, tá? Então, psicologia de esporte, nos cursos de psicologia no Brasil, ela é uma disciplina ou uma área que ela existe, às vezes, quando existe, como uma disciplina optativa, né? Então, a maioria dos alunos de psicologia vão passar 5 anos na universidade e não vão ouvir falar de psicologia de esporte, né? Então, primeiro a gente começa por aí. A gente não tem uma regulamentação do que é a psicologia de esporte no Brasil ou quem é que pode trabalhar com psicologia de esporte aqui no Brasil. Tanto que isso é um problema histórico. A gente tem brigas no alto escalão da área da psicologia de esporte no Brasil, de processos e mais processos, de profissionais que, olha, você não pode atuar com o trabalho da psicologia porque você não é psicólogo. Você tem a sua graduação em educação física, então você não pode se intitular psicólogo. Ok, não pode. Mas o curso de educação física, ele tem muito mais aula de psicologia de esporte do que o curso de psicologia. A Associação Brasileira de Psicologia de Esporte, a qual eu faço parte, da diretoria, nós temos profissionais de psicologia e de educação física, que fazem pesquisa, que atuam na área do contexto esportivo com algumas questões voltadas para a questão psicológica. É óbvio, né, eu não sou formado em educação física, eu não posso dizer que eu trabalho, né, que eu faço um trabalho de profissional de educação física, assim como o profissional de educação física não pode dizer que ele faz um trabalho do psicólogo. Mas as duas áreas podem trabalhar com variáveis psicológicas dentro do contexto esportivo, desde que cada um faça aquilo que lhe compete, né? Então, a primeira ponta é essa. A gente tem um problema no Ministério de Graduação de Formação em Psicologia de Esporte no Brasil. Estava comentando, né, que se a gente pegar cursos de especialização, eu nem sei quantos existem hoje no Brasil, mas se contar 5, o Brasil inteiro é muito. Acho difícil mesmo que a gente encontre isso. E na outra ponta, a gente tem uma dificuldade do contexto esportivo em entender o trabalho da psicologia. É claro, se eu tenho uma área que não consegue vender o seu peixe, a outra área não vai conseguir entender muito bem o que pode ser realizado. Então, eu falo assim que o psicólogo, ele precisa fazer parte da comissão técnica, assim como você tem um médico, preparador físico, fisioterapeuta, tem nutricionista. O psicólogo não precisa ser a estrela, não precisa ser, poxa, trabalho é fundamental. Ele é mais um, Sim. né? Ele é só mais um, tá ali para ajudar, né? Então, a dificuldade de o atleta entender que assim como ele treina o físico todos os dias, ele precisa treinar a cabeça, Sim. né? Ele precisa trabalhar as questões psicológicas também diariamente. Então, essa é a dificuldade, né? O atleta, ele não é desenvolvido para entender que ele precisa também trabalhar as questões emocionais. E aí, quando ele tem alguma questão de ordem emocional que afeta o desempenho, ele vai ter muito mais dificuldade de buscar ajuda, né? Ou de entender que ele precisa de ajuda. Todos os anos, quando a gente começa com um trabalho novo, né, no estágio, por exemplo, os alunos vão para uma equipe nova, ou os atletas são novos. O primeiro trabalho nosso é fazer os atletas entenderem o que é o trabalho da psicologia de esporte, ver que a gente está ali, que sim, somos objetivos, não é que isso vai funcionar, porque a gente ainda vive o estereótipo da psicologia como sendo um trabalho de transtorno mental, né? Sim. O famoso trabalhar com a loucura. A gente ouve muito dos atletas. Pois eu não tô louco, eu não preciso de psicólogo trabalhando comigo.
né? E aí a gente faz o trabalho para eles entenderem, olha, ninguém está aqui para trabalhar transtorno mental, para dizer que vocês têm algum problema específico de ordem mental. É um acompanhamento, né? Tipo assim, que é um trabalho anterior. É um trabalho muito mais de promoção da saúde mental do que de tratamento de saúde mental. Tá? Então, ele trabalha para justamente evitar que você venha a ter algum tipo de problema de ordem mental lá no campo, lá na quadra, lá na competição e assim por diante. Então, é um trabalho anterior. Também poderia ser feito diariamente, também poderia ser feito periodicamente com os atletas, né? Então, enquanto o psicólogo não for considerado um membro de comissão técnica, a ponta lá do contexto esportivo vai continuar não abrindo espaço para esse profissional. Eu vi que acho que a seleção feminina levou uma psicóloga agora para junto da delegação. E o Brasil também no Catar tinha levado, se eu não me engano. O Comitê Olímpico tem uma comissão de psicólogos, né? O Eduardo Silo é o coordenador da área de psicologia do Comitê Olímpico. O Eduardo é um profissional de São Paulo, Rio, se não me engano. Trabalha com psicologia de esporte há muito tempo. Então, a gente tem uma equipe permanente de psicólogos no COB, né? Mas é aquilo, particularmente, eu falo, isso é uma questão muito minha. Eu não vejo muito sentido ter o profissional só na seleção, né? Porque o convívio ele é pouco. É lógico que dá para você fazer o trabalho, né? Só que vale aquele questionamento. O quanto que um profissional conhece os atletas? Só fazer esse trabalho ali pontual em uma Copa do Mundo, né? Então, a gente fica sempre nessa discussão. Se um psicólogo, por exemplo, consegue ter um contato prévio com esses atletas, conhece os atletas, consegue realmente fazer parte do grupo, é ótimo. Isso é ótimo, realmente, de ser realizado. Mas é uma intervenção que vai ser uma intervenção mínima, né? Porque Copa do Mundo é tiro curto. Você não tem ser para fazer muita coisa ali. 7 jogos. 7 jogos. O feminino deve ser mais. Eu não sei como é que é a regra do feminino. Mas o masculino é 10 jogos, né? Se chega na final. Sim. Né? Então, acho que tem que ter, sim. Mas eu acho que o cuidado tem que ser também em fazer um trabalho anterior, né? Vai que é esse trabalho anterior com os atletas até eles chegarem na Copa do Mundo, até chegarem realmente na seleção. Aí eu vi a reportagem de que a seleção ia levar mesmo uma psicóloga. Eu acho que é muito recente, né? Eu acho que os clubes estão se despertando agora para isso. Não sei, eu sei que Palmeiras tem psicólogo, Vasco tem psicólogo, assim, então... Nas categorias de base, principalmente. Mais bastante. No profissional acaba sendo um pouco mais difícil. Nas categorias de base a gente vê. A gente vê, sim, que alguns clubes estão investindo nesse trabalho. Isso é ótimo. Sim. Isso realmente é muito bom. Ele fala que nos grandes centros é comum a gente ter esse tipo de trabalho. As capitais, os clubes que estão nas capitais acabam tendo realmente um trabalho de categoria de base, às vezes no profissional, mas a gente tem muito disso. A Adriana Lacerda é uma colega nossa da BPEX também, que é a Associação Brasileira. Ela trabalha no Flamengo, né? Tem a equipe do Cuidar. Então, o Flamengo tem um instituto que se chama Cuidar, que é um grupo de psicólogos que trabalha com os esportes olímpicos, menos o futebol. Né? Eles trabalham com todas as outras modalidades do Flamengo, menos o futebol. Então, até a Adriana, ela já trabalhou com o futebol do Flamengo e ela voltou, depois de 11 anos, estou retornando ao Flamengo a trabalhar com as outras modalidades. Então, até o ano passado, o evento brasileiro, o Congresso Brasileiro foi no Rio. O Flamengo abriu para fazer a visita lá, né? Então, quem estava no Congresso pôde visitar a estrutura do Flamengo ali para conhecer como é que é o trabalho da psicologia. Então, eles têm time, né? Então, é um grupo grande até de psicólogos que faz o trabalho diário com os atletas de todas as outras modalidades a nível do Flamengo. Então, a gente tem alguns trabalhos bem bacanas sendo realizados. Ou, às vezes, o atleta procura individualmente esse trabalho, né? Ele procura por conta, sem que isso seja voltado especificamente para o clube. Né? Acho que é o que a gente mais vê, né? Às vezes procurando particular mesmo. E a gente vê muito nos Jogos Olímpicos, né? Os atletas também relatando, olha, agradeço que o de tal me acompanhou. Então, a gente tem alguns casos. A Seleção Brasileira de Ginástica tem a professora Helena Mar, que é a professora da UEM,
ela acompanha a equipe de ginástica, eu já acompanho já há algum tempo, né? Eu acho que ela chegou a acompanhar nos Jogos Olímpicos de Sydney, se eu não me engano, já faz um tempo, foi, porque a seleção brasileira de ginástica rítmica, ela, na época ela era lotada aqui em Londrina, e aí eles tinham os contatos e a técnica continua lá, é ex-atleta. E aí a Ana Mar tá acompanhando esse ano também a seleção brasileira. Tiveram um desempenho agora também no Mundial, se não me engano. Foram medalhistas, vocês foram campeãs. Mas é um trabalho, só que hoje a seleção tá lá em Aracaju, a Ana Mar viaja para fazer esse trabalho, né? Então é bem interessante ver e acompanhar esse tipo de trabalho que é realizado, né, aqui no Brasil em algumas situações. Então é bacana. Tem crescido, tem mudado um pouco o cenário da disciplina de esporte aqui no Brasil, mas tem muita coisa para mudar ainda. Sim, com certeza. Professor, a gente já está caminhando pro final aqui do nosso podcast, da nossa conversa. Queria perguntar para você, assim, tipo, existe algum exercício que vocês passam pro atleta, assim, para que ele possa ficar bem, assim, mentalmente? Não sei como. A gente tem, por vezes a gente trabalha com algumas técnicas, né, que a gente trabalha já no contexto da psicologia, mas a gente faz também, em algumas situações, o que a gente chama também de habilidades psicológicas, né? Então, o atleta ou a equipe, se a gente conseguir identificar a necessidade de desenvolver melhor alguma questão, a gente faz um planejamento ali de um treinamento de habilidades psicológicas. E aí a gente pode pegar algumas variáveis para serem trabalhadas. Concentração, diminuição de ansiedade. A gente tem, não é nada fixo que a gente trabalha, né? Mas ele é um trabalho que ele é feito aos poucos para o atleta ir de alguma forma entendendo. Eu falo que o nosso trabalho ele é muito também para o atleta passar o tempo ali refletindo e trabalhando diariamente algumas questões que são discutidas no contexto do grupo ali, né? Ou com ele especificamente. Então a gente usa algumas técnicas, usa algumas estratégias para trabalhar esses aspectos psicológicos, né? De acordo com a demanda, de acordo com a necessidade desses atletas. Mas acaba sendo até difícil falar um pouco porque depende muito da demanda, do contexto. Cada caso é um caso, a gente acaba tendo muito esse aspecto. Mas sim, a gente tem. Muitos atletas falam, olha, eu preciso diminuir a ansiedade, eu preciso diminuir, estou muito nervoso, né? Acontece. A gente sempre brinca assim, olha, a técnica principal que a gente passa para os atletas é a respiração. Quando você aprende a respirar, você tem uma ferramenta gigantesca na mão para conseguir diminuir sensação de ansiedade, diminuir um humor, uma tensão ali que esteja um pouco alterada. Porque quando a gente está muito nervoso, a gente literalmente parece que desaprende a respirar, né? Então a respiração, a gente tem estudos bem interessantes com o uso da respiração. Inclusive ela é usada muito nas técnicas de meditação, Sim, né? Para regular algumas questões fisiológicas, inclusive. Então, a gente brinca que o primeiro passo, ensinar o atleta a respirar, que já vai conseguir mudar muita coisa no dia a dia dele, né? Mas é muito comum. Às vezes a gente recebe os alunos essa semana, professor, os alunos até te ligaram na semana, estavam na competição, não queria conversar, mandaram um monte de mensagem. E às vezes tem pessoal deles falar, aí já dá uma ria, né? Assim, acolhe, é o acolhimento que a gente faz pontua algumas coisas ali que o atleta vai se sentir melhor. Então, às vezes, a necessidade de falar, ela já tá ótima ali, né? Já é uma ajuda muito grande pro atleta parar, né? Oxigenar um pouco as ideias para poder realmente entrar em campo, em quadra, ou ir para a competição melhor. E a gente falou muito da questão da importância mental pro esportista. Mas o esporte também, tipo, para as pessoas, normalmente, é fundamental para... Eu sou fã de carteirinha do esporte, do exercício físico, né? A gente tem muita evidência já do quanto o esporte ou a prática do exercício, a atividade física ajuda na questão mental no dia a dia, né?
particularmente, eu tenho, além do contexto esportivo, eu trabalho também, eu faço alguns estudos na área da fibromialgia, né, saúde mental e fibromialgia, e hoje, dando um ouro de tratamento da fibromialgia é a atividade física, né? E é uma relação difícil, porque nós estamos lidando com pessoas que têm dor, e fazer atividade física, por vezes, causa dor, sentir dor, né? Mas a longo prazo é o principal remédio que as pessoas com fibromialgia podem usar no dia a dia, é o exercício físico, né? A atividade física, e sem dúvida, né? A prática esportiva para o dia a dia, né, da pessoa, quando a pessoa consegue inserir a atividade física ou a prática esportiva no dia a dia, né? A gente vê que a pessoa tem uma outra vida, né? Então, sim, tem os dois lados. No meu doutorado eu acabei até estudando um pouco disso, né? Eu voltei para o contexto esportivo para entender o quanto a prática esportiva por si só ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento positivo para o atleta, para a pessoa, né? Ela não precisa ser um atleta profissional, mas se ela estiver inserida no contexto esportivo, quanto mais cedo ela se insere no contexto esportivo, a longo prazo, melhor ela vai ter algumas questões específicas do seu dia a dia, né? Eu trabalhei especificamente com o comportamento moral, né, da pessoa. Então, a gente conseguiu, por meio de algumas análises ali, entender que o contexto esportivo ele funciona como uma ferramenta de desenvolvimento moral do ser humano, né? Independente se ele vai se tornar um atleta profissional ou não, para a vida dele, aquilo ali é fundamental. Então, eu sou fã de carteirinha da física, do esporte, o que puder fazer para movimentar o corpo, a sua mente vai ficar muito melhor, com certeza. Exatamente, esse lado da moral a gente sempre fala, traz que valores para nossa vida, né? Enfim, disciplina. Mas, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui, tá bom? Mais uma vez, você é bem-vindo aqui no Instituto. Quem sabe outras vezes você volte aqui, porque esse contexto da psicologia é muito amplo, então é até pouco para a gente falar em um episódio só. Mas agradecer a sua presença aí, foi uma conversa muito show e espero que você tenha gostado, beleza? Não, eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer conversar com vocês. Obviamente, fico à disposição para a gente pegar alguns outros temas mais específicos e conversar em outros momentos, né? Com certeza vai ser um bate-papo bem bacana, então agradeço. Vocês que estão assistindo também, agradeço pela audiência, então, isso aí, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e se lembre sempre, podcast, terças-feiras, 20 horas, quinzenalmente, beleza? Aguardando vocês no próximo episódio. Valeu.